Olá, vamos dar início à entrevista coletiva com o técnico Fernando Diniz. Primeira pergunta, repórter Aline Fanelli, Rádio Band News FM. Oi, Diniz, boa noite. Eu queria que você analisasse, por favor, o desempenho do São Paulo hoje. Por que o time teve dificuldade de impor o jogo que o torcedor estava acostumado a ver nas últimas partidas? E se você pudesse também falar, por favor, do Luciano, se você acha que poderá contar com ele na próxima rodada? Começar pelo Luciano, a gente vai reavaliá-lo amanhã. Ele saiu com um desconforto grande no adutor, mas também, em princípio, não é uma lesão grave, que ele tentou continuar. Se fosse uma lesão muito séria, ele teria saído de imediato. Então a gente vai avaliar amanhã, ver como é que ele vai estar. Quanto ao jogo, acho que a equipe foi muito lenta, principalmente no primeiro tempo, particular. Quando quebrava a linha de marcação do Corinthians e tinha a chance de atacar, não aproveitava. Acabava fazendo um jogo de posse de bola só, que muito diferente do que a gente estava fazendo até então. E o Corinthians também fez uma marcação muito boa, teve mérito, mas a gente facilitou muito as ações do Corinthians, que o nosso jogo é muito mais acelerado do que foi hoje. Marcelo Razan, GE. Globo. Boa noite, Diniz. Eu queria saber o que você acha que o São Paulo precisa fazer de diferente do que fez hoje, na quarta-feira, contra o Atlético Mineiro, um confronto direto entre líder e vice-líder, agora a distância diminuiu para 4 pontos. E se você puder, por favor, também falar qual que é o planejamento com o Rojas daqui para frente. É uma situação muito atípica dele, né, que retornou depois de 2 anos parado. Qual que é o planejamento de aproveitamento do jogador daqui para frente, por favor? Obrigado. Do Rojas a gente está indo passo a passo, um cara que está 2 anos sem jogar, a gente está avaliando e não tem a perspectiva clara ainda de quando ele vai voltar a estar à disposição para iniciar um jogo ou para ser usado em segundo tempo, partes do jogo. Um jogador que ainda está em processo de recuperação, de adquirir a melhor forma para poder estar disponível para o time para atuar. E quanto às mudanças, nós temos que fazer, basicamente, é fazer o que a gente vinha fazendo até então. Ser um time mais agressivo, ser um time que troca a bola mais rápido de um lado para o outro e que se protege melhor dos contra-ataques. A gente tomou um contra-ataque hoje de uma jogada mapeada, tipo de contra-ataque a gente não tinha cedido, fazia muito tempo que a gente não cedia contra-ataque como a gente cedeu hoje. Então, a gente tem, em relação a esse jogo, a gente tem muita coisa para melhorar. Em relação a jogos passados, a gente tem alguns ajustes para fazer. Bianca Molina, TV Bandeirantes. Diniz, boa noite. Eu quero te perguntar qual foi a tua estratégia nas tuas alterações técnicas, né? Não as por necessidade, como na saída do Luciano. E também já pensando nessa dor que o Luciano sentiu hoje na coxa, nessa reta final de temporada, tu não és um técnico que tem o costume de mesclar, né, jogadores, independentemente do adversário do Campeonato Brasileiro, ou se Campeonato Brasileiro ou se Copas. Mas pensando nessa possibilidade de daqui a pouquinho tu perder um jogador importante, como o Luciano ou como o Daniel Alves, e é justamente sobre ele a minha pergunta, tu não acha que se fazia necessário hoje, por exemplo, num jogo importante, mas que ele estava bem abaixo do nível técnico que ele pode render dentro de campo, tu acha que ele não poderia ter sido uma das tuas substituições, já pensando não só no que ele pode entregar em campo, mas também nessa reta final e sabendo, claro, que ele é um jogador que já tem uma idade um pouco mais avançada? Obrigada. Agradeço. Eu vou te responder, mas também eu vou te deixar uma pergunta, se a sua pergunta é muito oportunista. Porque quando a gente ganhou, esse tipo de questionamento nunca teve em pauta. Eu já falei mais de 1000 vezes que o Daniel não é que ele fica fora de jogo, ele não fica fora de treino. Então a gente espera o resultado para fazer os questionamentos oportunos. Daniel, o time no jogo, todo mundo jogou mal, a gente está pontuando em relação ao Daniel. E ao Luciano, os jogadores machucam. Todos os times têm jogadores que se lesionam. Aí nota você que provavelmente o São Paulo, jogando do jeito que joga, poupando menos que os adversários, a gente deve ser o time que tem menos jogador lesionado e que rende. Hoje não rendeu, mas estava tanto tempo sem perder e conseguindo espremer os adversários do começo ao final do jogo. Marcelo Bacejo, TV Gazeta. Boa noite, Fernando Diniz. Eu queria saber como que você trabalhou de imediato já a parte psicológica da equipe depois desse revés. O time do São Paulo não perdia há 17 jogos no Campeonato Brasileiro, perdeu esse clássico,
a vantagem na liderança foi reduzida e como fazer para não deixar o ânimo desse elenco cair depois de uma derrota em clássico, mais uma derrota em Itaquera, a manutenção do tabu, tudo isso envolvido. Obrigado. Fazer como a gente sempre faz, a gente tem que olhar internamente, corrigir os erros que nós cometemos hoje aqui e preparar para o próximo jogo, que é mais uma decisão contra o Atlético Mineiro. Então não tem muito segredo. Psicologicamente, a equipe sabe a maneira que o que deixou de fazer, na parte técnica também. A gente já deu, no intervalo, a gente já tinha conversado um pouco sobre isso. E agora é pensar no Atlético, não adianta ficar, não tem mágica, não tem nada muito sofisticado para fazer, para preparar para o próximo jogo e para a sequência do campeonato. A gente tem que colocar a cabeça no lugar, corrigir os erros táticos e técnicos e psicologicamente também. A gente tem que se entregar totalmente para a próxima partida, com tudo que a gente tiver de coragem, de energia, de amizade, para a gente poder conseguir um bom resultado na quarta-feira diante do Atlético. Giovanni Chacon, Rádio Jovem Pan. Diniz, boa noite. Eu queria que você falasse, assim, dentro de todos os problemas que o São Paulo teve na partida de hoje, não conseguiu pontuar nem ter o mesmo desempenho, isso já foi falado, mas o São Paulo conseguiu sair, pelo menos, sem tomar os cartões amarelos de todos os atletas que estavam pendurados, né? Você sempre fala que o São Paulo sempre tem substitutos à altura para suprir qualquer carência, mas você também é um técnico que não muda muito o time titular que vai para as partidas, né? Então você tem aí um esquema formado com esses 11 jogadores principais e gostaria de utilizá-los sempre, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa importância de não perder esses jogadores para a próxima partida, visando que a próxima partida é um confronto direto entre primeiro e segundo colocado. Obrigado. A gente não teve nenhum cuidado especial, nem contra o Botafogo, para não ter jogador com cartão diante do Corinthians, nem hoje. O time é um time que toma poucos cartões. Então, o nosso jeito de jogar é jogar muito próximo para não fazer faltas mais graves, mais feias, que sugerem cartão. E é isso, então não tem nada especial. O time jogou o que tinha para jogar, e se tivesse que tomar cartão amarelo, tomaria, principalmente no jogo de hoje. É que os jogadores não acharam oportuno em determinado momento matar a jogada e não precisou também. Talvez o único lance ali que a gente poderia... Bom, a gente teve alguns lances que a gente poderia uma hora ou outra ter matado uma jogada ali, mas assim, não teve, foram raros os momentos. A equipe não tomou cartão por conta que a maneira do time jogar sugere que ela vai tomar pouco cartão, não só no jogo de hoje, mas durante toda a competição. Priscila Senhorães, Esporte Interativo. Diniz, boa noite. Eu queria escutar a sua opinião, né, da maneira como você enxerga o futebol. Claramente, o São Paulo atualmente está brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. Você entende que esses pequenos derrapes que a equipe pode vir a ter faz parte mesmo da campanha de uma equipe que quer ser campeã? Ou essas coisas precisam mudar e não devem acontecer, né, se quiser levantar a taça? E se me permite uma segunda pergunta, você enxerga que o Corinthians teve uma pequena vantagem porque ficou 11 dias treinando enquanto o São Paulo teve jogos importantes? Não, é claro que ficar com mais tempo para treinar e podendo descansar os jogadores é um fator que te possibilita uma vantagem, mas não foi o que determinou o resultado do jogo. A gente poderia ter jogado melhor, então assim, o Corinthians teve méritos, mas a gente poderia ter jogado muito melhor e ter saído com um resultado diferente aqui hoje. A primeira pergunta, Priscila, eu esqueci. Se na sua opinião faz parte ter pequenos deslizes assim, mesmo se quiser ser campeão, ou se quiser ser campeão não pode ter essas derrotas, empates, enfim, tem que ser 100%. Isso a gente vai saber só quando terminar o campeonato, mas o ideal é que a gente não derrape durante o campeonato, mas todas as equipes praticamente existe uma certa normalidade, uma hora ou outra ter um resultado negativo como a gente teve aqui hoje. Mas a gente tem que procurar melhorar para que não aconteça. A gente está vendo uma campanha muito boa, a gente ficou muito tempo sem perder no campeonato, fizemos partidas ótimas aí recentemente. A gente tem que voltar agora ao foco central, que não só ganhar os jogos, mas o meio para ganhar os jogos, que é jogar melhor do que a gente jogou hoje. Marcar melhor, ceder menos contra-ataques, aproveitar melhor as bolas paradas.
Hoje a gente teve um decréscimo importante daquilo que a gente vinha fazendo nos outros jogos, que a gente precisa retomar ao nosso ritmo que estava sendo feito até então. Guilherme Pradella, Rádio CBN. Tudo bom, Diniz? Boa noite. Você citou que o São Paulo hoje teve alguns problemas, e aí eu queria saber a tua opinião, se é possível identificar se esses problemas acontecem pelos próprios deméritos do São Paulo ou pelos méritos do adversário, o adversário forçar esses erros do São Paulo. Na opinião, é possível identificar esse tipo de situação? E uma segunda pergunta, o jogo contra o Atlético Mineiro vai ser muito diferente, taticamente, do que foi esse jogo contra o Corinthians? Não dá para saber, Guilherme, se vai ser diferente. A gente não... Como perspectiva daquilo que o São Paulo gosta, pode ser que seja diferente, um time que marque a gente mais lá na frente, e pode ser que seja um jogo mais aberto, e pode ser que não, pode ser que espere um pouco mais, é difícil a gente identificar. A gente tem que estar preparado para as duas situações. E no jogo de futebol tem sempre o mérito do adversário e os erros que você comete. Não dá para, nunca é uma coisa só e outra, isso é uma coisa que dá para a gente identificar. E a gente tem que procurar corrigir aquilo que a gente pode corrigir. O adversário, a gente não consegue controlar aquilo que ele vai fazer nos jogos, mas hoje a gente tem algumas coisas que a gente pode corrigir, coisas que a gente vai corrigir, e são elementos do jogo que a gente não estava errando em partidas anteriores. Talvez o principal dele foi a agressividade para poder atacar e o ritmo dos movimentos, que a gente hoje estava de uma maneira abaixo do que é a nossa rotina. Encerramos então a entrevista coletiva do técnico